Claro que todo jogador da seleção brasileira fica triste em ficar de fora de uma convocação. E todos os jogadores brasileiros querem estar ali um dia, né? E eu já estive lá, eu sei bem como é defender a seleção brasileira. Para mim é um orgulho muito grande. Para mim sempre me dediquei ao máximo, 100% para estar na seleção brasileira, vestir aquela camisa. E obviamente tem que seguir trabalhando, seguir ajudando meus companheiros, a minha equipe de alguma forma, para que se pintar a oportunidade eu estar preparado. Nada, claro que todo jogador da seleção brasileira fica triste. E você ouviu o Neymar Júnior lamentando da não convocação da seleção brasileira. Na entrevista concedida ao De Olho no Peixe, dando os créditos mais uma vez para o Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Dessa entrevista que o Neymar ficou triste. Certo? Claro, qual jogador não fica triste de ficar de fora da convocação da seleção nos jogos amistosos da seleção brasileira? Contra a França e contra a Croácia, né? Vamos lá, trazer para você aqui amistosos da seleção. Trazer para você aqui rapidinho. Vamos lá. Amistosa da seleção brasileira contra a França. Vamos trazer, o jogo vai ser quinta-feira, tá? Dia 26 de março. Vamos lá, seleção brasileira, aqui rapidinho para trazer para você. Vamos lá, Brasil e França, agora nessa quinta-feira, dia 26 de março, no amistoso que vai ser nos Estados Unidos. Brasil e França. E o jogo será às 5 horas da tarde. Esse jogo o amistoso. E depois no dia 31, a terça-feira, não nessa terça agora, na outra terça-feira, já aqui, na terça-feira que vem, dia 31 de março, outro amistoso contra a Croácia. O jogo será às 9 horas da noite, no horário aqui do Brasil, tá? Então, Brasil e França, 5 horas da tarde, nesta quinta-feira, dia 26 de março, e contra a Croácia, no dia 31 de março, terça-feira, 9 horas da noite, 21 horas no horário de Brasília. Então, esses são os jogos em que o Neymar está fora, não foi convocado dessa vez, e o próprio Ancelotti já deixou claro nas entrevistas coletivas na seleção brasileira, e em algumas entrevistas com os repórteres que cobrem a seleção, ele disse que o Neymar, ele quer contar com o Neymar, só que o Neymar tem que estar 100% bem fisicamente. Foi o que o Carlo Ancelotti disse várias vezes na entrevista. Então, ele viu que o Neymar não tem condições, porque o Neymar poderia, vamos supor, ter viajado para Mirassol, ter jogado, ele não viajou, isso aí pegou mal até um certo ponto. E também eu acho que o Neymar Júnior, ele precisava, sei lá, e depois ele causou uma polêmica naquela declaração que ele falou: se eu fizer isso, eu sou egoísta, se eu faço isso, não sei o que lá. Sabe, é um negócio assim que não dá pra entender, é inexplicável. É inexplicável isso aí. Então eu acho que o Neymar Júnior, que disparou nas redes sociais sobre ele não jogou contra o Cruzeiro, ele falou que esse impedimento não existe lá, beleza, ele não jogou agora com o Cuca. Então o Neymar, ele não é mais aquele mesmo Neymar de antes, entendeu? E o Neymar que vai usar a última folga do calendário rumo à Copa. Então, veja bem, o que vai acontecer agora? O Cuca disse que vai contar com o jogador. Porque agora eu volto a falar, o Neymar não pode já só pensar na seleção brasileira. Tem que pensar em jogar bola no Santos. Sequência de jogos. Só que em uma semana, 2 semanas, ele não vai jogar 3 jogos seguidos. É muito difícil. Então, eu acho que o Neymar, ele pode jogar a Copa, mas há uma preocupação que... Qual é a preocupação? Preocupação que se acontecer o Neymar sentir mais uma lesão, sendo que, claro, de fato, há esse risco dele sofrer uma outra lesão, espero que não aconteça, pelo amor de Deus. Daqui a pouco uma pensar: nossa, Kleber, já tá desejando mal pro jogador? Eu falei: não, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu quero dizer que o Neymar não pode sofrer mais uma lesão, porque se ele sofrer mais uma lesão, adeus Copa do Mundo. Só posso dizer isso, adeus Copa do Mundo. Ainda mais se ele sofrer lesão meses antes, dias antes da Copa.
porque a convocação final será no dia 19 de maio. Então, a expectativa de que Neymar Júnior esteja nessa lista vai ser a lista final, dia 19 de maio, onde que o Carlo Ancelotti levará os 22, 23 jogadores para os Estados Unidos, para mais uma Copa do Mundo. O Neymar, ele com essa folga no calendário, vai ajudar, porque agora ele do Santos, assim, vai a folga no calendário do Santos para evoluir e engatar sequência rumo à Copa. Ou seja, Neymar, se ele quiser chegar à seleção, qual será a saída? Sequência de jogos. Neymar tem que ter sequência de jogos. Bom desempenho, performance, fazer gols, ser destaque nos jogos. Então, se ele mostrar isso, ele pode ter certeza que ele estará na lista final de Ancelotti no dia 19 de maio. A convocação final já dos jogadores escolhidos, dos 22 jogadores escolhidos para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. O Santos que volta a jogar só dia 2 de abril, então vai ter o tempo suficiente para que o Neymar ele cuide da parte física, tenha um bom descanso e os cuidados básicos que ele precisa ter. Se ele quiser voltar à seleção, ele vai ter que levar a sério isso. O Neymar ele tem que abrir mão de muita coisa. Qual mão de muita coisa? Compromisso publicitário, Kings League. Pois é. Nossa, Kleber, tá criticando o jogo. Não tô criticando. O jogador ele tem que se levar a sério. Copa do Mundo é uma competição que o jogador, ele é um currículo maior pro jogador de futebol, que se ganha uma Copa do Mundo, entra pra história de uma competição tão importante quando se trata de futebol. Então o Neymar, ele precisa ir pegar firme, jogar a bola. Eu espero que ele consiga, ele se ajude e que, claro, que o Santos também consiga ajudar ele e que o Cuca também consiga, ele, a sua comissão técnica, consiga fazer com que o Neymar volte a ter uma preparação física boa para que ele consiga render o seu melhor dentro de campo. E só que cá entre nós, não espere o Neymar de antes, tá? Não esperem. Eu acho que o Neymar, veja bem, pra mim, pra ele ir pra Copa do Mundo, se eu sou o técnico Ancelotti, vamos supor, eu deixo ele na reserva para preservá-lo e coloco. Vamos supor que o Brasil esteja ganhando de 1-0, 1-0, 2-0, aí coloca o Neymar, que está inteirão em campo, pô, aí ele pode fazer diferença no time, na seleção brasileira. Uma jogada, ele pode fazer um gol, ou pode decidir com um gol, ou numa jogada, uma assistência. Neymar tem essa característica. Hoje a seleção brasileira não tem um jogador dessa característica igual o Neymar. Umas pessoas estavam dizendo, uns colegas meus falando, o Neymar tá fora da Copa. Pelo amor de Deus, gente, não use essa narrativa precipitada. Neymar está fora dos jogos amistosos. Copa do Mundo ainda há uma esperança. Tá? As pessoas têm que parar de ficar com essas narrativas ao dizer que Neymar está fora da Copa. Não. Narrativa precipitada e errada. Neymar Júnior, ele está fora dos jogos amistosos. Dia 26 de março contra a França e no dia 31 de março contra a Croácia. 2 amistosos nos Estados Unidos. Então, tomem cuidado com certas narrativas. Nunca use isso. Tá? Neymar Júnior está fora dos jogos amistosos. Não da Copa do Mundo. Neymar, tudo depende dele. Se ele levar a sério, pode ter certeza que ele tem grande chance de estar na lista de Ancelotti. Como? Treinar forte, cuidar da sua parte física, dormir bem, descansar bem, abrir mão de compromissos publicitários, deixar de lado o Kings League, tá? E nada de festas, nada de ficar bebendo, fumando,
Não sei se ele fuma, né? Mas não sei. Mas não evitar extravagância. Jogador de futebol tem que se cuidar. Quando se trata em querer jogar mais uma Copa do Mundo. Então Neymar Júnior precisa seguir essas regras. Espero que ele siga. Só assim ele pode estar na lista final de Ancelotti, já no dia 19 de maio. Então é isso aí. Neymar Júnior ainda gera uma dúvida. Será que ele vai para a Copa do Mundo? Só o tempo vai dizer. Mas lembre-se, não usem narrativas precipitadas. Falar que Neymar está fora da Copa. Nunca fale isso. Porque é uma narrativa que você nunca pode usar. Ah, o Neymar está fora da Copa do Mundo. Não, uma vez eu encontrei um colega meu falando, Neymar está fora da Copa do Mundo. Falei, não use essa narrativa. Neymar está fora dos jogos amistosos. Copa do Mundo ainda não. Há uma esperança. Tudo depende dele. Depende de Neymar Júnior, que para mim é um jogador que pode fazer diferença na seleção brasileira. Aí um colega meu falou, o Estevão é melhor que o Neymar. Desculpa, o Estevão não é melhor que o Neymar, discordo. O Estevão é um bom jogador, um grande jogador. Para mim ele tem que estar na Copa do Mundo. É um jogador de muita qualidade, um atacante de muita qualidade. Mas melhor que o Neymar, desculpa. Não há comparação. E outro, não tem jogador da mesma característica de Neymar Júnior hoje, tá? Para mim ele é a grande esperança da seleção brasileira. Para mim a seleção brasileira vai ser uma seleção comum se não levar o Neymar. Agora, se levar o Neymar, pode ser que a seleção tem chances, talvez, de chegar à final e quem sabe ganhar a Copa do Mundo. Mas por enquanto, essa seleção brasileira gera muitas dúvidas e, para falar a verdade, eu não sei se o torcedor tem o mesmo pensamento que eu, mas para mim essa seleção brasileira não me empolga, como me empolgou em 94 nos Estados Unidos, em que o Brasil foi tetra, após 24 anos. A Copa havia sido conquistada em 70 no México, aquela seleção brilhante de Gerson, Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, furacão da Copa, baita time, né? Depois 24 anos com Romário e companhia, Romário, Bebeto e companhia, treinados pelo Carlos Alberto Parreira e o seu auxiliar Zagallo, que 24 anos, voltando lá atrás em 70, ao contrário, o Zagallo era técnico e o Parreira que era da comissão técnica, só que na época era preparador físico daquela seleção de 70. Então, a seleção brasileira que perdeu a Copa de 98, treinado pelo Zagallo, e depois voltaria a ganhar o Penta em 2002. E de lá para cá, já são 24 anos sem ganhar uma Copa. Será que esse tabu será quebrado? Será que o Neymar estará na Copa do Mundo? Essa é a pergunta. Só o tempo irá dizer. 19 de maio vai dizer tudo se Neymar Júnior estará ou não na lista de Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, o italiano, né? Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, que vai definir os 22 convocados para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, a famosa lista final. Valeu, galera, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.